tudo bom contigo? Ele é aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, esse é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E eu vou ser sincera com vocês, eu nem ia falar sobre isso. Já tem muita gente falando, já tem muita gente comentando sobre o que tá acontecendo na ilha de Marajó e todas as atrocidades que estão sendo descobertas lá. Eu não queria ser só mais uma a falar sobre isso, porque eu sei que já tem gente muito melhor do que eu falando na internet. Mas esses dias, vendo os diversos vídeos que estão aí pela internet, desde a denúncia que a Aimee fez através da música dela, surgiram vários debates, né? Tanto das pessoas colocando, expondo, né, todas as atrocidades que estavam acontecendo e que estão acontecendo em Marajó, os relatos de missionários, relatos de servos de Deus que estão lá falando do evangelho, das autoridades, enfim, muita coisa surgiu. E aí eu comecei a pensar sobre como a nossa participação cristã é medíocre no Brasil inteiro. No Brasil a gente tem uma porcentagem cada vez maior de evangélicos, cada vez maior de pessoas que dizem conhecer a Cristo e ser cristãs. Mas parece que a gente está crescendo só em número e não em qualidade. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma quantidade enorme de cristãos, a gente tem cristãos limitados às quatro paredes da igreja. E claro, isso não é para todo mundo. A gente sabe que tem realmente muitas pessoas que estão fazendo a sua parte, que estão indo falar do evangelho, que estão saindo de suas casas para ir a lugares como Marajó, como a Cracolândia de São Paulo, como as ruas de Recife para falar do amor de Deus. Pessoas que largam a sua comodidade, fazem o que Jesus mandou fazer. É isso, né? Isso é o evangelho. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas pessoas que estão se doando de fato para que a mensagem do evangelho chegue ao mundo, nós temos outras pessoas que estão sendo enganadas e se enganando ao limitarem a sua mente para que o evangelho fique dentro das quatro paredes de uma igreja. Pessoas que se esquecem que cristão precisa se envolver nas lutas pela justiça social. E sim, eu sei que parece uma pauta de esquerda, porque tudo aparentemente que a gente fala sobre justiça tem dedo da esquerda nisso, faz o L. Mas na verdade, o Messias a quem a gente serve é um Messias que zela pela justiça. É um Deus manso, humilde de coração. Mas ele não tá feliz quando a injustiça acontece. Ele não tá feliz quando as pessoas sofrem racismo. Ele não tá feliz quando as pessoas são violentadas e abusadas. Acho que a pessoa que melhor explicou tudo isso foi a Jacira, no livro dela O Estigma da Cor. É um livro perfeito. Ele vai falar muito sobre injustiça racial. E uma das pessoas que ela cita muito é o Isaiah Macaulay, eu não sei falar o nome dele. Mas é um estudioso teólogo que fala que, gente, isso é crucial. A gente não tá indo contra o evangelho quando luta pela justiça social. Na verdade, a gente está indo ao encontro do evangelho. Porque o próprio Tiago, o apóstolo de Jesus, vai dizer que a verdadeira religião é cuidar da viúva e do órfão. Então, o que Jesus espera de nós é que façamos isso, é que amemos ao próximo, é que cuidemos dos necessitados, que cuidemos daqueles que passam por alguma aflição. Não que sejamos pessoas que veem a situação que está acontecendo em Marajó, acham que isso é normal e não sentem nenhum tipo de comoção, nenhum tipo de compaixão pelas vidas que estão se perdendo lá. São vidas. A palavra do Senhor vai dizer que todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então aqueles que estão sofrendo por algum tipo de injustiça, não são só eles. São pessoas a quem Jesus ama que estão sofrendo. Em Mateus 25, Jesus vai dizer que quando nós fazemos o bem para qualquer um dos pequeninos, nós estamos fazendo a ele. Então, nós como cristãos não podemos estar aquém do que está acontecendo. Não podemos deixar de nos importar com vidas que estão se perdendo, vidas que estão sendo vítimas de guerras, vidas que estão sendo vítimas da violência. Porque essas vidas são pessoas a quem Jesus ama. São pessoas por quem Jesus entregou a sua própria vida. Talvez para o ser humano sejam só mais algumas pessoas, só mais alguns números. Mas para Deus são pessoas muito, muito amadas. E nós, como filhos de Deus, devemos também amar aqueles que têm carecido de imensas necessidades e padecido imensas dores por causa da violência e da brutalidade. Então a gente não pode aceitar que o crente não se sinta incomodado com o que está acontecendo. Não só em Marajó, mas a gente precisa olhar para o nosso redor e ver que o mundo cada vez mais carece da manifestação daqueles que são filhos de Deus. A Jacira também vai falar no livro dela sobre a síndrome de Caim, que é justamente isso. Falar, Deus, eu não sou tutor dele. É não se importar com a dor do seu irmão. Cristo nos chamou para agirmos como Ele, amarmos as pessoas da maneira que Ele nos amou. E sim, Cristo se importou com a dor de pecadores, Cristo se importou com a dor de prostitutas, Cristo se importou com vidas. E Ele morreu para salvar justamente aqueles que reconhecem que sem Ele não há esperança. O cristão precisa se incomodar com o que está acontecendo.
Os cristãos, por crerem na dignidade humana, deveriam ser os primeiros a levantarem suas vozes em favor dos que são diariamente pisoteados nessa sociedade. A se indignarem e se moverem. É preciso parar de associar a responsabilidade social cristã de denunciar injustiças e problemas em nossos tempos e propor soluções práticas aos conflitos e tensões ao progressismo ou ao comunismo. Amar ao próximo, cuidar do próximo, não é se distanciar do que Deus pediu para você fazer. É fazer o que Ele tá pedindo. Agora, teve uma coisa que realmente me pegou desses diversos vídeos do TikTok, é que, de fato, gente, a mudança do Marajó não vai acontecer do dia pra noite. É um projeto pra vida. Realmente precisa de pessoas que estejam ouvindo ao chamado do Senhor e se colocando à disposição para serem médicos, para serem policiais, para serem governadores, vereadores, pessoas que, nas mais diversas áreas, obedeçam ao chamado de Deus. E estejam dispostos a entregar não somente uma parte da sua vida, mas a sua vida por completo ao Senhor, para que, na plenitude da sua vida, elas estejam vivendo com devoção e agradando ao Senhor. E é aqui que entra a mediocridade cristã, porque a gente não está disposto a entregar mais do que 1 ou 2 anos, isso eu já estou dando muito tempo, mas não está disposto a entregar nem isso para aquele que deu toda a sua vida por nós. A gente está falando de um Deus que abandonou a sua glória, nasceu numa manjedoura, no território mais esquecido, mais abandonado, mais desprezado do povo judeu. Viveu 33 anos, teve um ministério aqui na terra, andou com pessoas que pareciam imensas dores, que eram pecadoras, foi tratado muito mal por aqueles que eram seus, entendeu? A gente tá falando de alguém que sabia que ia passar por tudo isso, mas passou por amor a nós. A gente tá falando de um Messias que é muito misericordioso, que literalmente entregou toda a sua vida pra gente, mas nós mesmos, como hipócritas que somos, não fazemos o mesmo por ele. A gente é medíocre porque sabe que Deus tem um chamado pra cada um de nós, sabe que Deus quer nos usar, mas acabamos tornando a vontade de Deus não em uma prática devocional diária, mas num hobby. E isso é mediocridade, porque se a gente espera por Deus, as coisas de Deus, só pra essa vida, nós somos as pessoas mais medíocres do mundo, porque o que Deus tem reservado pra cada um de nós é tão maior do que tudo isso. E com isso eu não tô querendo dizer que você vai parar tudo que você tá fazendo e vai virar missionário no campo. Não, mas eu tô falando que em tudo que você fizer, você vai estar fazendo pra Deus. O problema da gente é que a gente começou a dividir secular e sagrado e começa a achar que nossa ida pra academia não é pra glorificar Deus, que nossa ida pro trabalho não é pra glorificar Deus, que nossa faculdade não é pra glorificar Deus e que nossa glorificação ao Senhor se restringe às 4 paredes do templo. Foi aí que a gente começou a errar e a desvincular essa vida de devoção. A gente começou a separar, não, meu devocional é pra Deus, a minha academia é pra mim, meu ministério é pra Deus, meu relacionamento é pra mim. Cara, não é assim. O que Deus nos chamou pra fazer é um projeto que leva a vida toda. O que Ele nos chamou é realmente para uma entrega contínua e para que em todas as áreas da nossa vida, em qualquer coisa que Ele nos colocar, estejamos fazendo pra Ele. Mas há quanto tempo que a sua faculdade virou só pra conseguir um diploma, virou só pra conseguir um emprego legalzinho, pra se manter e poder viajar depois, pra você curtir essa vida daqui? Quando foi que seu emprego deixou de ser para você conseguir estar abençoando outras vidas, para que você consiga, através da boa administração dos seus recursos, abençoar a sua igreja local, abençoar ONGs, abençoar projetos missionários, abençoar gente que está realmente indo para o campo para fazer a obra do Senhor? Quando foi que a gente parou de fazer as coisas que a gente faz por amor a Jesus, para fazer só por fazer, para entrar nessa rotina automática? E esse é o problema, é isso que faz com que a gente seja medíocre. A gente devota só uma parte pequena da nossa vida quando Deus quer tudo. Deus quer tudo. Embora a gente entregue tudo pra Ele, Ele ainda tem muito mais pra nos dar. Deus não quer só o tempo que você tá lá no ministério de louvor na igreja. Ele quer todos os outros dias da semana que você não tá cantando. Deus não te chamou pra viver uma vida superficial e medíocre. Ele te chamou pra viver uma vida plena de devoção na presença dele, onde todas as coisas que você faça sirvam pra glorificar o Senhor. José era governador do Egito e assim glorificou a Deus. Daniel era administrador da Babilônia e assim ele glorificou a Deus. Amós, gente, Amós, ele era literalmente agricultor. Não sei se é agricultor que chama, gente. O cara que cuida do boi. Eu esqueci, agropecuário, né? Não sei, não tenho mais palavras. Eu tô tão indignada, não consigo mais falar. Mas enfim. E aí ele realmente abandonou o que ele tinha
pra ser missionário e falar o que Deus mandou. Mas, gente, a gente não pode reduzir o chamado de Deus pra pastor, cantor e líder da mídia. Em tudo que você faz, em tudo que você é chamado pra fazer. Se é uma faculdade, se é um curso, se você vai ser concursado, meu Deus, se você vai ser concursado, você vai estar obedecendo a Deus ali, vai estar sendo um exemplo de cristão e mostrando o amor de Jesus pras pessoas. É pra ser assim. Deus não te chamou pra ser medíocre, Deus não te chamou pra viver essa vida superficial. Deus te chamou pra ser sal da terra e luz do mundo, Deus te chamou pra se importar com o próximo, pra amar o próximo, pra viver a verdadeira religião. Amar as pessoas porque as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Então quando você for olhar pra qualquer um, lembre-se que é alguém feito à imagem e semelhança do Criador que tá na sua frente. Alguém necessitado é alguém por quem Jesus morreu também. Só vamos melhorar, né? Vamos tentar, pelo menos. Amar mais a Deus. E a gente demonstra que ama a Deus amando o próximo. Se importe com as pessoas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. E, na medida do possível, realmente se mobilizar. Não só com as causas de Marajó, mas também com tantas outras causas do nosso país que precisam de ajuda e de visibilidade. Então, que o Senhor Deus nos ajude com tudo isso, com essa missão de falar do amor dele. Realmente anunciar entre as nações o quanto ele é poderoso e magnífico. Obrigada por tudo. Tchau.